Olá, amigos! Mais uma vez nós estamos trazendo para vocês a terceira parte do Apocalipse, onde o fim é o começo. Estou aqui com meu amigo, meu irmão, meu colega, Dr. José Luiz, e esse é o terceiro sábado que a gente está aqui trazendo para vocês com muita satisfação e alegria essa programação, esse vídeo, onde nós vamos falar hoje sobre as correntes catológicas quanto ao arrebatamento. Se eu fosse você, eu ficaria até o finalzinho do programa e eu tenho certeza que no final de tudo você vai agregar muito entendimento e conhecimento acerca dessas correntes catológicas do arrebatamento. Tá bom? E deixa-me aqui já dar abertura para o meu colega, companheiro, Dr. José Luiz, também saudar todos os amigos telespectadores, os amigos que estão aí pelas as redes sociais, no YouTube, aonde chegar esse vídeo, esse link, que Deus abençoe todos vocês. Dr. José Luiz, muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco. Olá, pastor Genival. Olá, queridos ouvintes. Prazer de sempre, né, estarmos aqui reunidos aos sábados, aprendendo um pouco aí da palavra do nosso Senhor, tocando em temas sensíveis como tribulação, a grande tribulação, temas sensíveis como arrebatamento. São temas aí de realmente grandes dúvidas por parte de muitos daqueles que seguem, professam a fé cristã, né, a respeito do momento do arrebatamento, a respeito do momento e de como se sucederá a questão da grande tribulação. Então é um prazer estar aqui hoje com o senhor e também com os queridos ouvintes aí. Muito bem, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês que interagiram, vocês que compartilharam o link. Nós tivemos muitas visualizações, muitas pessoas que falaram bem da programação, elogiaram o nosso trabalho. E eu quero agradecer pelo esforço da sua parte, você que está aí do outro lado também, que está dentro desse mesmo propósito de levar até as pessoas o reino de Deus, trazer as pessoas para o reino de Deus ou levar o reino de Deus até as pessoas. Não importa qual vai ser a mão, o que importa é que Deus ele seja glorificado, porque nós estamos a serviço do reino de Deus. Então, gostaria já de antemão da sua participação. Daqui a pouquinho nós vamos aqui ver aqui um dos nomes das pessoas de que será a primeira a receber. Eu já fiz, já peguei todos esses nomes e a primeira a receber esse livro. Inclusive, eu já tenho um nome e essa pessoa, ela é, sabe, muito fiel assim na participação, na interação. E eu fiquei feliz dela ser essa pessoa escolhida para poder ser a primeira a pegar esse livro. Como no outro livro, Tempo de Oração, teve também uma pessoa que interagia bastante, ela também foi. Essa é a probabilidade. Quanto mais a pessoa interage, participa, então a tendência é essa, né? Por isso que eu quero agradecer a participação de todos vocês. E vocês que estão novatos, que estão começando, se inscreva no canal, que ainda não é inscrito. O canal é Tempo de Oração pelo YouTube, ou então nas minhas redes sociais, ou nas redes sociais do Dr. José Luiz. Você está em casa. Aqui é como eu estava falando aqui nos bastidores com o Dr. José Luiz, que a gente está realmente a serviço do reino de Deus. E nós vamos falar sobre essas correntes escatológicas quanto ao arrebatamento, mas antes nós iremos realizar uma oração, que eu peço ao Dr. José Luiz para realizar essa oração, para que ele possa nos usar aqui e, ao mesmo tempo, o Espírito Santo possa te abençoar aí, para poder você entender esse assunto tão complexo que são essas correntes escatológicas do arrebatamento. Dr. José Luiz, fica à vontade. Vamos orar, pedir a Deus
uma direção para que ele possa conduzir aqui os trabalhos, né? Possamos ouvir a voz dele. E, pastor Genival, não precisa ficar doutor Luiz, fica à vontade, pode chamar de José Luiz. Aqui não tem doutor, mestre, são todos alunos aprendendo a mensagem do Senhor. Tá bom? Vamos lá orar. Senhor nosso Deus, querido Pai, agradecemos, Senhor, por estarmos aqui todos reunidos, aprendendo Sua palavra, os mistérios que compõem o livro do Apocalipse. Essa pessoa, Senhor, que se dispôs a estar aqui aos sábados, disponibilizando um pouco do tempo dela. Eu acho que muitas das vezes é corrido, mas ela está aqui assim como Davi, assim como Daniel, assim como José, pessoas que também se dedicavam ao estudo da palavra, à compreensão, à interpretação. Aqueles que, sim, como diz as Escrituras, né, meditavam de dia e de noite, a fim de não pecarem e a fim de não errarem contra ti. Então, meu Senhor, que o Senhor possa conduzir os trabalhos que nós estaremos fazendo aqui de estudo, de compreensão, de interpretação da sua palavra, de compreensão dos mistérios do Apocalipse, que o Senhor possa conduzir, meu Pai, abrir a mente de cada ouvinte e também futuramente de cada leitor, que o Senhor possa também usar as nossas palavras, a minha, do pastor Genival, para que possamos levar a mensagem de forma clara, transparente e que realmente promova, meu Deus, grandes mudanças, promova uma transformação na vida desses ouvintes. É o que nós pedimos ao Senhor, ó Deus, e desde já lhe agradecemos por tudo. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém. Amém. Pois é. Doutor José Luiz, quiser também chamar de Genivaldo, seu Lira, fica à vontade. Amém. Normalidades. Pois é. Então, deixa eu colocar aqui na tela. Essa página aqui é a página 23, né? Correntes escatológicas quanto ao arrebatamento. Então, tá aqui. Página 23. Então, eu vou começando aqui contextualizando, depois eu passo para o Luiz, que aí ele vai desenvolvendo também. Então tá aqui, corrente escatológica quanto ao arrebatamento. Antes de passarmos ao estudo do Apocalipse propriamente dito, é mister, que venhamos conhecer os diferentes pontos de vista sobre o evento denominado arrebatamento, que são três. Três são as possíveis interpretações bíblicas sobre o momento em que Cristo arrebatará a sua igreja. São elas pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo e meso-tribulacionismo. Muito bem. Luiz, o que eu achei interessante, sabe o que é? Que quando eu comecei, é até vergonhoso isso aí, eu acho chato de falar sobre isso, mas é fato. Porque até a palavra pré-tribulacionismo eu me engasgava em falar. Pós-tribulacionismo. Porque não era uma coisa comum, né? Meso-tribulacionismo. Porque não era uma coisa comum. A gente só falava de fé, fé, fé. E até porque a palavra fé é uma tônica, né? É diferente se fosse a fé em Tagalo, lá nas Filipinas. Fé é Pananã Palataya. Por isso, quando eu ia evangelizar, eu conseguia ganhar os filipinos quando eu falava Do you have Pananã Palataya inside your heart? Você tem fé no seu coração? Então, eu usava a fé, a palavra Pananã Palataya. Então, a gente só ouvia falar de Pananã Palataya, só de fé, né? E pós-tribulacionismo, meso-tribulacionismo, pré-tribulacionismo, até quando eu comecei a falar, eu tinha que ter a coordenação vocal para poder treinar. Infelizmente, é esse o cenário ainda de muitas denominações, de muitas igrejas e de muitas pessoas que estão dentro da igreja, são pessoas honestas, são pessoas fiéis,
São pessoas sinceras, são pessoas de Deus, são pessoas salvas, que isso aí não vai impedir a salvação de alguém, de ninguém. Mas isso é tão importante, Luiz, quando a Bíblia diz de que o obreiro, ele tem que estar apto a ensinar. E para ele estar apto, pronto para ensinar, ele tem que estudar, ele tem que aprender. E a gente está trazendo esse livro e esse programa, essa programação, esses assuntos dentro aqui do canal e das nossas redes, justamente para dar essa oportunidade a essas pessoas, elas aprenderem sobre isso. Aquilo que Deus nos deu, a gente está dando. Perfeito. E até esse conceito de fé mesmo, né, que muitas pessoas confundem a questão da fé. A própria palavra de Deus, ela é bem clara e diz que a fé vem pelo ouvir, né? E o ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós estudamos a palavra, quanto mais nós compreendemos a vontade de Deus e as atitudes, os contextos da manifestação de fé dos nossos passados, dos apóstolos, dos profetas, mais a nossa fé ela se acende, né? Nós não estamos aqui estudando para sermos mais um religioso, pelo contrário, para edificarmos a nossa fé e aumentarmos a nossa comunhão com Deus, né? A leitura, a meditação na palavra cria no leitor e naquele que se propõe a estudar esse aumento de comunhão e esse aumento de fé, esse aumento de crença, né? Quem crê, quem confia, né, ele está disposto aí a renunciar às suas vontades, seus erros, e também a permanecer firme até a volta de Cristo. Muita temática, né, de hoje, nós, na semana passada, o ouvinte que ainda não assistiu o vídeo da semana passada, seria muito importante que ele assistisse à primeira parte do vídeo, que é a parte introdutória, né, em que nós falamos a respeito de todo o livro, do índice, do que será tratado em cada um desses vídeos. É muito importante, nós vamos tratar sobre cada um dos temas que estão ali no livro do Apocalipse. Nós ainda estamos na parte ainda introdutória sobre a hermenêutica, ainda no capítulo 1. Semana passada nós tratamos sobre as correntes escatológicas quanto ao método de interpretação, e aí falamos a respeito do preterismo, a respeito do historicismo, do futurismo, do idealismo. Então, essas correntes hermenêuticas quanto ao método de interpretação foram tratadas na semana passada, então é importantíssimo que o leitor assista esse vídeo também de semana passada. E hoje, ainda dentro da hermenêutica, ainda com uma parte introdutória a respeito do estudo do Apocalipse, nós trataremos a respeito das correntes escatológicas quanto ao arrebatamento. Então, o arrebatamento seria a chave, aquele momento em que nós estaríamos definindo qual corrente nós estaríamos seguindo. Então, o arrebatamento ele acontecerá antes da grande tribulação, pré-tribulacionismo, no meio da grande tribulação, mesotribulacionismo, ou após a grande tribulação, pós-tribulacionismo. Mas até mesmo antes de entrar nessas três correntes a respeito do arrebatamento, é preciso falarmos a respeito do que é o arrebatamento e do que é a grande tribulação. Que muitas pessoas ainda não sabem ou têm uma concepção ainda muito equivocada ou muito rasa a respeito do que é o arrebatamento. Inclusive, pastor Genival, tem pessoas que nem creem no arrebatamento, né? Então, assim, Infelizmente. é uma situação assim que é bem complicada, né? Então, assim, a gente tem que tratar desses assuntos primeiro, né? A respeito do arrebatamento e a respeito da grande tribulação. Gostaria de ouvir falar um pouquinho do senhor a respeito do arrebatamento, e aí eu falo da grande tribulação, só falo um pouquinho do arrebatamento. Pode ser? Pode ser. Bom, o arrebatamento nós sabemos de que é uma promessa que o Senhor Jesus ele fez, e ao mesmo tempo a gente vê essa tipologia, porque tem a tipologia do arrebatamento e tem o antítipo, né? Que a gente vê no Velho Testamento, quando Elias foi arrebatado. Então, isso ali é uma tipologia
do arrebatamento, e nós temos ali mais um outro arrebatamento que teve também. E o terceiro, acredito que seja eu, porque o terceiro seja a igreja, que teve o de Enoque, que Deus leva a Enoque, teve o de Elias, e esse terceiro arrebatamento, acredito eu que seja a igreja, porque Moisés não foi arrebatado, né? Moisés, ele, pelo que mostra a Bíblia, Deus escondeu o corpo de Moisés. E isso é uma promessa que o Senhor Jesus ele mostra bem claro quando ele diz ali em João 14, e ele mostra: não turbeis o vosso coração. Eu não vou aqui abrir a Bíblia para poder a gente não se desviar tanto desse contexto aqui que nós estamos para ir para o bíblico. Mas aqui em eu falar, você lembra: não turbeis o vosso coração. João 14. Porque eu irei para o Pai, e outra vez eu voltarei para vos buscar, e quando eu vos buscar, vocês estarão comigo para sempre. Então, além dessa, outras promessas que ele fez sobre o arrebatamento. E esse arrebatamento, esse evento, pelos nossos estudos, pela Bíblia, contexto bíblico, ele vem acontecer ao tocar da sétima trombeta. Ao tocar da sétima trombeta, vai haver esse evento. Então, muita gente não tem as informações, não tem o entendimento sobre o arrebatamento em si. Eu só pontuei aqui, que aí eu não posso demorar tanto nessa pergunta que o Luiz me faz, até para dar a oportunidade dele falar sobre a parte da tribulação. Mas é isso aí, o arrebatamento pontuado. Né? Seria esse encontro aí nos ares da igreja com Cristo, né? Como um episódio que ocorre ali ante o tocar da última trombeta. E agora, em relação ao período de grande tribulação, que é um outro tema que os ouvintes precisam entender primeiro, antes de entrarmos nas correntes escatológicas, esse período de grande tribulação é um período de grande sofrimento, né? De grande perseguição, de grande dor. E muitos estudiosos entendem que essa dor, que esse sofrimento, será uma dor e um sofrimento às nações da terra. Já outros compreendem essa dor, essa tribulação, como sendo uma tribulação também extensível à igreja. Algumas passagens bíblicas tratam sobre esse período de tribulação, como no sermão profético, né, em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, são os livros do Evangelho que tratam a respeito desse tema. Então, eles tratam a respeito de que haverá um período de grande dor, período de grande tribulação, de grande perseguição, de grande sofrimento. As cartas também às 7 igrejas, tratadas logo no início do livro do Apocalipse, também tratam de um período de grande tribulação, em algumas cartas a algumas igrejas. E também nós temos a respeito do tocar das trombetas, na abertura dos selos, revelações a respeito desse período de grande tribulação. E se nós pegássemos, Pastor Genival, o estudo que nós fizemos semana passada a respeito da corrente preterista, historicista, futurista e idealista, nós podemos aplicar cada um desses conceitos, arrebatamento e grande tribulação, também nessas correntes que nós estudamos. Então, para o preterismo, o período de grande tribulação aconteceu nos primeiros séculos, período em que a igreja foi intensamente perseguida. Flávio Josefo tem um livro em que ele trata desse período de grande perseguição à igreja em Jerusalém, Israel, na Ásia Menor, o Império Romano. Muitos dos cristãos eram jogados em arenas de leões, eram feitos como combustível para queimar lamparinas, etc. A coisa era horrível mesmo, eram crucificados de cabeça para baixo. Se a gente for pegar a história dos apóstolos, mesmo da morte dos apóstolos, a gente vê que realmente foi um período realmente assustador. Então, para os preteristas,
período de grande tribulação foi esse período. E talvez o ouvinte, mas eu já ouvi falar que o arrebatamento será antes, né? O pré-tribulacionismo. Então, como se dará esse pré-tribulacionismo para os preteristas? Então, assim, é algo que tem que ser, para que o leitor consiga fazer essas conexões da linha de raciocínio preterista, é necessário que ela entenda, né, a concepção de que para os preteristas não existe um período de 7 anos finais. As 70 semanas de Daniel, inclusive nós trataremos também ao longo dos vídeos, ela já terminaria com a vinda de Cristo, a morte e a assunção de Cristo, aos 33 anos de idade, também na morte de Estevão, quando ele olha para o céu e vê o céu aberto e Jesus Cristo já glorificado ao lado do Pai, na visão preterista. Então, bate dentro da linha de raciocínio preterista a conexão de que o período de grande tribulação foi naquela época. Já para os historicistas, né, eles vão ao longo do tempo contando a história da igreja, também a história da igreja perseguida, assim como da igreja que era perseguida e passou a ser perseguidora, né, e ao final também a restauração de Israel e o momento final da guerra de Gog e Magog, Armagedon, etc. Já para os futuristas, eles compreendem a grande tribulação como um período de 7 anos. Então, essa grande tribulação ela duraria 7 anos, como um cumprimento à última semana das 70 semanas de Daniel. Então, lá no livro de Daniel, há uma profecia de que haveriam 70 semanas para se expiar pecados, para trazer ungido, e são feitas várias promessas que, ao longo desses 70 anos, a última semana iria findar isso, iria se cumprir isso. Então, para os futuristas, eles creem que haverá, no final dos tempos, uma semana de 7 anos, e nessa semana de 7 anos, nós teríamos períodos de enganação, uma enganação feita pelo anticristo, e 3 anos e meio, um período de terrível e grande tribulação. Então, dito isso, a gente já pode, se o pastor Genival quiser fazer algumas ponderações a respeito desse tema, em seguida a gente fala a respeito, agora sim, a respeito das 3 correntes escatológicas que tratam desse assunto. Ótimo. Eu acho que seria bom aqui, como essa é a página 23, só para os amigos terem noção do que você vai deparar, né? Como eu li aqui, 3 são as possíveis interpretações e já esmiuçamos sobre isso. Nesse texto, veremos resumidamente cada uma dessas visões. Porém, o mais importante nessa discussão é que Cristo voltará. E sobre isso, as 3 interpretações concordam, embora discordem com o da cronologia do evento. Então, vamos conhecê-las melhor. Então, aqui no livro a gente vai trazer o pré-tribulacionismo, né, com aquilo que o Luiz já falou. Você vai deparar com essas páginas. Para esta visão escatológica, a volta de Cristo se dividirá em 2 momentos distintos, qual seja o primeiro, Cristo virá secretamente buscar a sua igreja, antes da grande tribulação. Então, esse é o pensamento dos pré-tribulacionistas. Para só, então, num segundo momento, voltar em glória e visível a todos após o período da grande tribulação. Embora nem todos que adotam o método futurista sejam dispensacionalistas clássicos, há uma ligação muito forte entre ambos, bem como ao método futurista e liberal de interpretação do Apocalipse. Os pré-tribulacionistas costumam distinguir a Israel, a igreja e Israel. Segundo estes, Cristo veio inicialmente para os judeus, mas estes o rejeitaram desde então. O plano para Israel estaria suspenso, passando a igreja a ser a protagonista dos planos de Deus. E aí vem, você vê, amigo ouvinte, amigo telespectador, você que está assistindo na sua telinha aí na televisão, e nós estamos colocando na tela aqui, são páginas
do livro Apocalipse, onde o fim é o começo. E é muito importante, Luiz, essas pessoas terem noção, entendimento de todas essas coisas de que nós estamos falando. Só lembrando, né, um vídeo que aqui é só um spoiler, né? No livro, a pessoa vai poder encontrar, estudar bem melhor. Talvez o ouvinte esteja perguntando, mas o que é uma corrente dispensacionalista clássico, né? O que são esses termos? No próprio livro, né, haverá um capítulo próprio que irá tratar sobre as 7 dispensações, né? Que se a gente for falar sobre elas, vai ser algo para uma nova live, né? Tem muito assunto para tratar a respeito das dispensações. A respeito também do milênio, nós temos correntes que interpretam a respeito do milênio. Então, só para dar um spoiler geral, né, a respeito da temática que nós estamos falando hoje, em relação às correntes escatológicas, em relação ao arrebatamento, nós temos o pré-tribulacionismo. Então, de forma bem resumida, o pré-tribulacionismo, ele acredita, né, dentro dessa visão mais futurista, ela acredita o seguinte, olha, o pré-tribulacionismo, o arrebatamento, ele ocorrerá antes do período de grande tribulação. Como nós já dissemos, o período de grande tribulação seria um período de 7 anos, segundo uma corrente escatológica futurista, certo? Então, no período de 7 anos de grande tribulação, antes dele haverá o arrebatamento. E a volta de Cristo, ela se dá em 2 momentos. No primeiro momento, antes da grande tribulação, ela encontra com a igreja nos ares, e após o final do período de grande tribulação, Cristo teria uma segunda vinda, um segundo retorno, na qual ele já viria aplicar os seus juízos, né? Então, assim, eles fazem essa divisão, tá? Para os pré-tribulacionistas, para a maioria dos pré-tribulacionistas, a primeira vinda de Cristo, esse arrebatamento, seria de forma secreta. Tenho certeza que muitos dos ouvintes aqui já assistiu filmes que tratam sobre esse tema, sobre o arrebatamento, e na grande maioria deles, as pessoas estão andando nas praças, pilotando avião, dirigindo seus carros, e de repente eles somem do nada. Então, essa é a visão pré-tribulacionista. Para os adeptos desta corrente, o arrebatamento, essa primeira vinda nos ares de Cristo, faria com que os escolhidos, os salvos, fossem arrebatados secretamente até os ares para se encontrar com Cristo. E a população, aqui embaixo, não veria Cristo ainda nos ares. Seria um encontro secreto, eles só ficariam perplexos com as pessoas sumindo do nada, nos aviões, nos carros, nos hospitais, nas escolas, né? Esse é o cenário da visão pré-tribulacionista futurista. E ainda ligando, fazendo uma conexão que nós estudamos semana passada, essa é uma corrente que ganhou força a partir de 1908, com o início do movimento pentecostal, certo? Um outro ponto, uma outra corrente que também interpreta a respeito do arrebatamento seria o mesotribulacionismo. O mesotribulacionismo, ele acredita que o arrebatamento ele se dará durante a grande tribulação, nem antes, nem depois, mas durante a grande tribulação. Então, dentro do período de 7 anos, haverá a enganação do anticristo e também um período de grande perseguição intensa. Durante esse período haverá ali o arrebatamento. Em qual momento? Aí os mesotribulacionistas, eles se divergem em relação ao exato momento, mas em sua grande maioria eles acreditam que é mais para o final do período de grande tribulação e utilizam também esse fundamento que foi falado, inclusive, pelo pastor Genival a respeito do tocar da última trombeta. Então, antes do tocar da última trombeta, mas aí já teria surgido o anticristo, né? Diz que Cristo não virá. Em Tessalonicenses diz que Cristo não virá sem que apareça o anticristo. Então, eles deduzem o seguinte, tem que vir o anticristo, inicia num período de enganação e de tribulação, e
A igreja é arrebatada para só então Cristo vir e ainda concluir, terminar o período de grande tribulação, mas já com a atuação de Cristo aqui na Terra. E nós É, teríamos também, só para nós comentar, pode teríamos continuar. também, não esquece, nós É, teríamos também pontinho, pontinho. Então, o que que acontece? Os, quando a gente ouve os especialistas no pré-tribulacionismo, os que defendem a tese, eles ficam procurando colocar uma trombeta aí antes da grande tribulação. E nós, quando estamos estudando, qualquer um estudante, ele não vai ver essa trombeta antes da grande tribulação. Porque se é na sétima trombeta, essa sétima trombeta, o tocar dela, dentro da cronologia dos eventos, dos selos e também das trombetas, está lá para o finalzinho da grande tribulação. Porque, pelo contexto, pelo texto do Apocalipse, a sexta, o sexto selo dá conexão com o tocar da primeira trombeta. E lá no final, a sétima trombeta, quando acontece, ao tocar e acontece o arrebatamento, que está lá no final, essa sétima ela traz já os primeiros flagelos, primeiro cálice da ira que vai sendo derramado, que também são 7 cálices. Então, os que defendem o pré-tribulacionismo, eles vão buscar trombetas lá no Velho Testamento, lá nas festas, para poder colocar uma trombeta aí tocando antes da grande tribulação. Mas eu não consigo ver isso. Não quer dizer de que eu visto a camisa de um pós-tribulacionista ou de um meso-tribulacionista, ou do pré-tribulacionista. Bom, do pré-tribulacionismo já deu para ver que eu não visto também. E fica faltando algo. Quando a gente vem para dentro do meso-tribulacionismo, se for realmente dentro dos 3 anos e meio, como eles entendem de que durante esses 3 anos e meio aí que vai acontecer, eu também não vejo o tocar da trombeta. A gente só vai ver o tocar da trombeta lá no final, no finalzinho da grande tribulação. Por isso que há uma probabilidade e a gente ficar propenso a essa tese. E aí é onde as pessoas têm que entenderem o seguinte: não vai ser esse pensamento pré, pós ou meso que vai interferir na salvação. É importante saber de tudo isso para você ensinar, porque muitas perguntas virão, principalmente nos últimos tempos. Nos últimos tempos eu tenho observado de que essa onda do neopentecostalismo, esse movimento, ele está se apagando um pouco, o fogo desse neopentecostalismo e desses pentecostes, porque já se passou um certo tempo e esse fogo, não que ele esteja se apagando, embora muitos falam que vai haver ainda um grande avivamento, nós acreditamos que sim, o evangelho ele vai ser pregado mais de uma forma nua, clara, para as pessoas entenderem isso que nós estamos fazendo aqui é evangelho puro, pois o Apocalipse está dentro do Novo Testamento. Então, por isso que a gente depois, no futuro, a gente vai também falar Apocalipse e as 7 festas, Apocalipse e o Evangelho, Apocalipse e os profetas, que a gente vai trazer também. Estamos trazendo dentro do livro para todos vocês. Agora, eu não consigo ver essa trombeta tocando antes da grande tribulação, Luiz. E nem no meio, nem no mesmo. Eu vou me reservar a dar, assim, a minha opinião após a leitura do pós-tribulacionismo. Vou passar, primeiro, como nós já falamos do pré, do meso, eu vou falar a respeito do pós. E aí depois eu vou dar os apontamentos, essas questões divergentes em cada uma dessas correntes, porque, como mesmo o senhor falou, né, o senhor não vê essa questão no pré-tribulacionismo.
Mas é importante que, ainda que o amigo ouvinte ele não seja adepto do pré-tribulacionismo, que ele entenda o que é o movimento pré-tribulacionismo, o que é a compreensão pré-tribulacionista. Por quê? Não apenas para ensinar, eu adicionaria, além do que o senhor falou, além da questão do ensino, a questão também do preparo. Porque se eu sou só pré-tribulacionista, e muitas das pessoas que a gente vai conversar a respeito do livro do Apocalipse, a primeira coisa que ela pergunta, e uma grande maioria é pré-tribulacionista, porque o movimento pentecostal cresceu muito, e aí muitas das pessoas que hoje são convertidas ao evangelho, ao cristianismo, são do movimento pentecostal e também são pré-tribulacionistas. A primeira coisa que elas falam é o seguinte: para que eu vou estudar o Apocalipse se eu vou ser arrebatado antes? Para que eu preciso saber disso tudo se eu vou ser arrebatado logo na primeira vinda? Então, assim, é importante que se compreenda, que se entenda cada uma dessas correntes para estar preparado, né? Porque pode ser que o pré-tribulacionista esteja certo, eles têm alguns fundamentos, nós vamos falar aqui alguns versículos bíblicos, embora eu também não veja muita clareza a respeito dessa corrente, mas eles têm lá os seus fundamentos bíblicos, assim como os mestres tribulacionistas têm, e também os pós têm. Então é importante que o ouvinte e o futuro leitor compreenda cada uma dessas correntes, conforme os sinais e as profecias forem se cumprindo, ele vai ter uma ideia clara do que, qual o cenário que ele está. Poxa, será que foram os pré-tribulacionistas que realmente estavam certos? Seria maravilhoso que fôssemos arrebatados antes da tribulação, né? Numa tribulação futura, seria ótimo, né? Nós torcemos para que essa corrente esteja certa. Porém, é importante que se compreenda que existem outras correntes também fortes, com outros fundamentos, que acreditam que a igreja passará pelo período de tribulação e de grande tribulação, inclusive toda, né? E como eu tinha dito, a última corrente, então, são pré-tribulacionista, meso-tribulacionista, e a última, a corrente escatológica do pós-tribulacionismo. Para esses pós-tribulacionistas, a Bíblia não falaria a respeito de duas vindas de Cristo. Cristo não viria nos ares primeiro para levar a sua igreja, para que sua igreja estivesse nas bodas durante a tribulação aqui na terra. A Bíblia não daria margem a essa interpretação, e a vinda de Cristo daria apenas ao tocar da última trombeta. Tendo em vistas que as trombetas anteriores tratariam de eventos que estariam dentro do período de grande tribulação, para os pós-tribulacionistas, ao final desse período de grande tribulação, o nosso Cristo voltaria para a sua igreja, né? E seria o momento que Cristo vem, encontra-se com a tua igreja e já realiza os juízos que estão previstos nas taças, nas 7 taças do Apocalipse. E aí iniciaria o milênio, etc. E aqui cabe uma observação, professor Genival, a respeito dessa última trombeta, porque a última trombeta ela não trata de eventos caóticos, né? A última trombeta é quase que um cântico de vitória. Todos os reinos, as nações vieram a ser do nosso Deus. Então, seria, para os pós-tribulacionistas, o período de grande tribulação já teria sido findo na sexta, né? É onde o sol escurecerá, né? Até aquele momento do sexto selo e até o momento da sexta trombeta já teriam ocorrido os eventos aí do período de grande tribulação, e o sétimo selo, combinando com a sétima trombeta, nós já teríamos passado o período de tribulação e a vinda de Cristo para reinar juntamente com a sua igreja. Sim, eu estava aqui rolando, colocando na página, enquanto você estava falando, né? Eu vou até ler aqui, que eu coloquei na tela, tá aqui, ó. Isso aqui é página 25 do livro Apocalipse, onde o fim é o começo. Pós-tribulacionismo. Já para os pós-tribulacionistas, o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo ocorrerão simultaneamente após o período da grande tribulação. Isso aqui o Luiz já leu, já falou, né? Segundo estes, a igreja passará pela grande tribulação, que não precisa ser necessariamente um período de 7 anos. Os pós-tribulacionistas, dentre outros, argumentam que no sermão escatológico dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, Cristo teria deixado evidente que voltaria somente após o período da grande tribulação. Já o apóstolo Paulo teria afirmado em Tessalonicenses 2, versículo 3, que antes da volta de Cristo,
o anticristo se manifestaria. Ainda o apóstolo Pedro teria descrito a vinda de Cristo em um único evento, segundo Pedro 3,10. Por fim, o livro do Apocalipse não teria mencionado em nenhum momento duas fases da volta de Cristo, mas apenas após o período da tribulação. Então, Luiz, eu penso de que Deus ele nos concedeu essa graça de nós trazermos para a pessoa assim tão pontuado, né? Tão pontuado nesse livro, inclusive o professor Samuel, ele fala muito bem, porque ele tem uma visão acadêmica, e ele fala muito bem da pontuação, do que a gente não quis trazer tanta coisa, páginas, muitas páginas, para que até venha despertar na pessoa o interesse dela se aprofundar mais. E isso aqui pode ser o ponto de partida. Esse livro, deixa eu mostrar aqui a capa para essas pessoas. Inclusive, enquanto isso, aí vocês já vão dando um joinha, quem está pelo YouTube, dá um joinha, se inscreve no canal quem não está inscrito, escreve aí a sua participação. Capa do livro do Apocalipse, está aqui para quem não viu ainda, está aí essa capa. E a partir desse livro, ele pode ser um ponto de partida para essa pessoa se aprofundar e mergulhar, Luiz, para entender e aprender, porque de fato o Apocalipse é muito complexo e tem muitas narrativas, muitas interpretações, mas a principal de todas é quando o Espírito Santo revela. Gente, foi o que nós falamos, né, nos vídeos anteriores. O Espírito Santo é aquele que nos dá alguns dons, e um dos dons que ele nos concede é o dom de interpretação. Então, quando se utiliza-se de métodos e de metodologias para interpretar o Apocalipse, você entende qual é a linha que está seguindo a interpretação, fica muito mais tranquila a atuação do Espírito Santo nessa questão. Bom, em relação a essas correntes, né, os pré-tribulacionistas, eles se fundamentam em Mateus 24, versos 37 ao 44, como o senhor mostrou lá no livro, se eu quiser voltar um pouquinho, Vou voltar aqui. ouvintes, vai até lá a questão do pré-tribulacionismo, lá no finalzinho do Isso. pré-tribulacionismo, na página 24, lá diz que Página. os pré-tribulacionistas, no finalzinho da página 24, ainda Sim, se utilizam já está, pode ir. que é aquela questão da parábola que fala a respeito de Noé, que assim como nos dias de Noé, assim também acontecerá a vinda do Filho do Homem. Então, eles se utilizam dessa passagem bíblica de Mateus 24, 37 e 44, que cita Noé, para argumentar a respeito desse arrebatamento, né? E ele fala a respeito do Senhor vir à noite como ladrão, etc., também para fundamentar um arrebatamento secreto. É isso. E também trata sobre Lucas 21, 36. Lucas 21, 36 também vai falar a respeito da última trombeta, né? Ele vai falar sobre a vigilância, para ficar preparado, né? Diz assim, ó, vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, quando os pré-tribulacionistas leem esse versículo, eles dizem o seguinte, olha, se eu sou um cristão fiel, se eu sou um convertido fiel, se eu aceitei Jesus Cristo como meu único Salvador, Senhor e Salvador, eu seguindo o que está em Lucas 21, 36, né, sendo vigilante em todo o tempo, orando, eu serei digno de evitar todas essas coisas, ou seja, eu não passarei pelo período de grande tribulação. Esse fundamento aqui, ele se fundamenta ainda em Romanos 8, 1, se fundamenta em 1 Coríntios 15, 51, 53, não sei se o pastor Uhum. Genival está para vocês Sim, na tela, sim. para Tessalonicenses 1:10, 4:17, 5:19 e Apocalipse 3:10. É uma pena o nosso tempo ser curto, né? Senão nós abriríamos aqui para o leitor cada um desses pontos, mas orientamos que vocês pausem o vídeo, você que está assistindo já na gravação, né? Você que já passou o período dessa transmissão ao vivo, dá uma pausa aí, vai lá na Bíblia, pega a Bíblia, abre a Bíblia, confere. Essa que é a ideia do estudo do livro do Apocalipse, essa que é a ideia aqui do canal também,
é de fazer com que você, leitor, também tenha essa vontade, né, de buscar na Bíblia, na palavra, de conferir, né, não é só pelo aquilo que os outros falam, né, existem muitos vídeos na internet, então procure conferir em cada um desses versículos. Já o mesotribulacionismo, seria lá na página 25, no terceiro parágrafo, a respeito do mesotribulacionismo, são as fundamentações. Eles se fundamentam em 2 Tessalonicenses 2, versos 1 ao 3. Eles se fundamentam na leitura também conjunta de 1 Coríntios 15, 52, com Apocalipse 11, 15. E como o pastor Genival também já tinha mostrado, os pós-tribulacionistas, eles se pautam na cronologia de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, e de 2 Pedro 3,10. Né? Esse sermão escatológico de Mateus 24, por exemplo, de Marcos, de Lucas, é como se eles trouxessem algumas cronologias. Dentro dessa cronologia dos eventos do final dos tempos, a período de tribulação seria anterior à vinda de Cristo. E também, 2 Pedro, relataria que a vinda de Cristo não se daria em duas etapas, como defendem os pré-tribulacionistas, mas sim numa única e última etapa, antes de eu tocar da última trombeta. É isso. Então, assim, de forma simples, né, o leitor vai ter acesso a tudo isso que nós falamos no livro e muito mais. O livro tem muito mais, tem notas emissivas, notas de rodapé. Ele está com dúvidas sobre um determinado tema que ele não entendeu, ele, pelo índice, ele vai poder ir lá consultar para entender melhor. O livro está bem didático, está de fácil leitura, os ouvintes podem perceber das poucas páginas aí que o pastor Genival tem passado. E assim, é importante que nos próximos vídeos, vocês que nos ouvem, convidem os seus amigos, familiares para ouvir também, compartilhe esse vídeo, comente, tire suas dúvidas, anote aqui embaixo no vídeo, nos comentários, qual é a sua dúvida, para que nós possamos trazer também as explicações, também de forma simples, tá? Na semana passada, nós tivemos, pastor Genival, a Kátia, que comentou, fez um comentário ali no vídeo do YouTube, no canal É Tempo de Oração, ela perguntou a respeito da mulher e o dragão, que em um dos momentos, acho que eu fiz um comentário a respeito da mulher e o dragão. Esse tema específico nós trataremos mais à frente. Nós estamos ainda na parte inicial do livro, na parte ainda introdutória de preparação do leitor para aí sim entrarmos em cada um dos capítulos do livro do Apocalipse. Nós teremos um vídeo explicando exatamente sobre essa mulher e o dragão. Aliás, esses dois personagens que são citados no livro do Apocalipse, eles são citados em Apocalipse 12, é o momento em que a mulher foge do dragão para o deserto, o dragão passa a perseguir o seu remanescente. Nós temos a mulher e o dragão citado também em Apocalipse 17, só que num novo cenário, num novo contexto, agora a mulher sobre esse dragão. E Apocalipse já fala que é um dragão. O dragão seria o diabo. A Bíblia relata quem é em Apocalipse 17, que o dragão é o diabo. E a mulher? Quem é a mulher? Se não deixar a Kátia curiosa, ou na expectativa do vídeo em que nós trataremos especificamente, a mulher ela pode ser compreendida a partir de várias perspectivas. A Igreja Católica, por exemplo, muitos católicos defendem que essa mulher seria Maria. E aí eles fazem uma conexão que é Maria sendo perseguida com o filho que seria Jesus Cristo, e aí o dragão seria representado por Herodes, que manda matar as crianças. Eles têm uma leitura de que é Maria. Nós temos também uma possibilidade de interpretação de que essa mulher seria a nação de Israel. Israel sendo perseguido pelo Império Romano. E depois, Israel, ele passa a se associar com esse Império Romano. E aí, juntos, passam a perseguir a igreja. Nós temos também a interpretação de que essa mulher é a igreja. É a igreja que é perseguida ali no primeiro século, e que ali, a partir a partir do ano 325, 330, ali ela começa já a se misturar com o Império Romano, a própria igreja, e a igreja de perseguida, ela passa também a ser uma igreja perseguidora e começa a misturar ideologias, filosofias do Império Grego, do Império Romano, etc. Só para dar essa pincelada, nós falaremos isso num vídeo futuro, só para não deixar a Kátia na dúvida. E se você, ouvinte, tem dúvida também a respeito do tema que nós tratamos hoje, sobre o pré-tribulacionismo, sobre o mesotribulacionismo
E sobre o pós-tribulacionismo, deixem nos comentários e o pastor Genival, eu e o pastor Genival, nós teremos o maior prazer de, ao final do vídeo da próxima semana, explicar e trazer esses esclarecimentos. Inclusive, foi ela que foi a sorteada, Dona Cátia. Ah, sim, merecedora, merecedora. Ela sempre comenta, curte lá, compartilha. É isso mesmo. Ela que, ela que foi a sorteada para receber o primeiro livro impresso. O nome da Parabéns. Dona Cátia Virgínia. Está aqui. Nossos Existe, parabéns. existe também um método de que a gente poderia fazer também assim no ar, né? Ao vivo, mas aí dá muito trabalho. Então, mas à medida que também essas pessoas vão compartilhando com outras pessoas, a gente vai agregando mais nomes, mais pessoas. Mas, Dona Cátia Virgínia, parabéns, que a senhora foi a sorteada de ser a primeira, ganhou esse livro, Apocalipse, onde o fim é o começo. Tá bom? Parabéns a senhora. E todos vocês, amigos, vão participando aí conosco, como o Luiz já falou. E essa é a obra de Deus. Esse é o trabalho de Deus. É o que ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se fosse nos dias de hoje, ele iria dizer assim: ide, todos vocês vão, peguem o seu celular e cada um de vocês levem esse convite a todos para que o canal esteja cheio, para que a rede esteja cheia, para que a casa esteja cheia, o reino esteja cheio, para ter entendimento disso, de tudo isso que está acontecendo e que vai acontecer. Então, vamos todos trabalhar para o reino de Deus. Luiz, foi muito bom. Hoje eu amei também. Na minha concepção, cada um está superando o outro e muito legal. É como se a gente já aprendeu, já estudou, mas quando a gente ouve novamente, a gente discute, debate novamente, para mim é uma sensação de como se estivesse na primeira vez e aprendendo e se renovando. Foi muito satisfatório. Né? E só reforçando, né, o critério foi a participação dessa vez, né? Que a Cátia ganhou. Os próximos vídeos teremos também outros métodos aí de sorteio ou de premiação. Então é importante que quanto mais a pessoa participe, mais ela compartilhe, ela vai conseguir aí também esse livro aí de forma premiada, né? Obrigado, professor Genival, pela participação. Fica o convite aí dos ouvintes estarem aqui semana que vem, também no próximo sábado, trazerem seus familiares, amigos. E semana que vem nós trataremos sobre o tema Apocalipse e as festas. Você que tem curiosidade a respeito dessa temática sobre as festas, as festas têm previsão lá na Torá, o povo de Israel cumpre rigorosamente essas festas, né? E qual a conexão que tem o Apocalipse com essas festas? Isso é importantíssimo. Então, que você esteja presente aqui no próximo sábado para ver conosco a respeito dessas conexões. Ótimo. Luiz, muito obrigado, tá? Eu só queria dar o meu recadinho aqui rapidinho, que as pessoas já sabem que é necessário esse recadinho aqui, olha, que quando eu coloco assim, ó, meu contato para você entrar em contato conosco, tá? Nós vamos colocar também o do Luiz, do escritório dele. Se quiser também tirar dúvidas, é a área de direito, a área de tabelião. Ele tem uma profundidade também e competência para isso. Muito legal, tá? Se você quiser também o número dele, pode entrar em contato conosco. Eu vou agregar para o futuro, colocar aqui também. E se você quiser ajudar o canal, o ministério, o canal, essa é a chave, tá? É tempo de oração. Por enquanto está no nome de alguém que está fazendo parte do conselho. Nós já estamos com eh, a ata, a documentação assim, já dando entrada, as assinaturas, estamos já bem no começo do fim. Se você quiser adquirir o meu livro É Tempo de Oração através do e-book, está aqui, através das plataformas que o Eduz, Amazon.
está aqui, livro digital. Se você quiser o livro impresso, é através do contato comigo para mim enviar para você. E esse livro é Apocalipse, Luiz, Apocalipse, onde o fim é o começo. Em breve, né? A gente já está discutindo sobre a impressão com gráfica, com tudo. Em breve, as pessoas também, além de ter digitalmente, vai ter também por impressão. Isso mesmo, em breve o lançamento oficial aí do livro, Apocalipse onde o fim é o começo, a expectativa desse lançamento, e aí nós vamos anunciar com uma certa antecedência para que todos os ouvintes participem também, compartilhem o link, etc. E foi um prazer estar com o senhor mais uma vez, professor Genival. Prazer estar com todos os ouvintes. Forte abraço a todos aí. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Nós vamos interromper aqui a live. Tchau.